Continuação do livro Pedagogo, de São Clemente de Alexandria. Diversos nomes distinguem essa operação divina e misteriosa. Chamamo-la graça, iluminação, perfeição, batismo. Batismo porque ela apaga e lava nossos pecados. Graça porque ela nos faz ver essa luz santa e salutar através do qual nos apercebemos das coisas divinas. Perfeição, porque nada falta a ela. Com efeito, o que falta é aquele que conhece a Deus. Não seria absurdo chamar de graça de Deus uma graça que não fosse perfeita e completa? Um Deus perfeito pode conceder-nos graças imperfeitas? Não. Como a criação de todas as coisas ocorreu no instante mesmo em que ele assim ordena, nós temos necessidade apenas da sua vontade para receber a plena e inteira efusão de graças. Quando Deus age, aquilo que parecia o tempo aos olhos dos homens desaparece diante dele pela força da sua volição. Ademais, o fim do mal é o começo da salvação. Nós, os cristãos, somos os únicos perfeitos desde o início, o batismo. Vivemos assim que somos separados do império da morte. A salvação consiste em seguir a Jesus Cristo, pois quem está nele está na vida. Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Ele passou da morte para a vida, assim a perfeição na vida repousa sobre a fé e sobre a regeneração. Deus nunca é fraco e deficiente. Como a sua vontade é a obra mesma das suas mãos, e chama-se mundo, assim também é a sua vontade de a salvação do homem, e chama-se igreja. Ele conhece desde o início aqueles que chamou e salvou, e eles foram chamados e salvos ao mesmo tempo. Vós mesmos aprendestes de Deus, diz o apóstolo. Não seria ilícito a pensar que aqueles que ele instruiu permanecem imperfeitos? Não seria ilícito pensar que aqueles que ele instruiu permanecem imperfeitos? Aquilo que aprendemos dele é salvação eterna que recebemos do nosso Salvador eterno, a qual as graças devem ser dadas pelos séculos dos séculos. Amém. Somente devemos ser batizados, regenerados, para que as trevas que nos cegam dissipem-se e a luz de Deus nos ilumine. Somos semelhantes àqueles que acabaram de despertar de um sono profundo, ou melhor, aqueles que tentam livrar os olhos da catarata que os impede de receber a luz exterior, da qual se veem privados. Mas livrando-se ao fim do que obstruía seus olhos, deixam livres suas pupilas. Assim, o batismo, lavando-nos de nossos pecados, que são como densas trevas, abre nossa alma ao Espírito Divino. O olho do nosso espírito torna-se imediatamente claro e lúcido. O Espírito Santo desce em nós e nós vemos claramente as coisas divinas. Somos capazes de perceber as coisas e a luz eternas. O semelhante procura seu semelhante. Aquele que é santo ama naturalmente aquele que é a fonte da sua santidade e que recebe com propriedade o nome de luz. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. É por isso, penso eu, que os antigos gregos chamavam o homem de fota, isto é, luz. No entanto, dizem eles, o nome ainda não recebeu a mais perfeita das graças. Eu também o admiro, mas ele caminha na luz e as trevas não impedem que ele o faça. Não há nada entre a luz e a escuridão. A ressurreição é o fim último dos crentes. Não se trata de outra coisa para eles senão colher o fruto da promessa. O fim e os meios têm um e outro uma mesma coisa, não mais do que o luto e o gozo. É verdade que um conduz ao outro e que ambos têm por um objetivo único ser, mas eu diria que o desejo é a fé que preconiza o nascimento dos tempos. E que o gozo é a posse da promessa que perdurará pelos séculos dos séculos. O próprio Senhor nos revela a estabilidade do estado da salvação. E a vontade de meu Pai, que me enviou, é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Somos perfeitos tanto quanto podemos ser neste mundo, que Jesus Cristo chama de o último dia, e cuja duração é subordinada à vontade do seu Criador. A fé é a perfeição da doutrina. O que crê no Filho tem a vida eterna. Se, portanto, a vida eterna é o prêmio da fé, podemos dizer que há algo abaixo da possessão deste prêmio. A natureza da fé é ser inteira e perfeita. Se qualquer coisa faltasse a ela, ela não seria perfeita. A fé não pode ser frágil nem defeituosa. Ela não espera os crentes em outro mundo. É neste que ela é recebida por todos, sem distinção, de modo que será por termos crido primeiro neste mundo, naquele que nos ressuscitará, que seremos recompensados, a fim de que se cumpra a palavra, faça-se-vos segundo a vossa fé. A fé supõe necessariamente uma promessa, e a perfeição da promessa é seu cumprimento. A luz dá o conhecimento produz o repouso eterno no qual a posse satisfaz e acaba com o desejo. Assim como a experiência é corrigida pela inexperiência e a dúvida é destruída pela clareza. Não, destruída pela certeza, quer dizer. Assim como a experiência é corrigida pela inexperiência e a dúvida é destruída pela certeza, as trevas o são pela luz. As trevas são a ignorância que nos arrasta ao pecado, fechando nossos olhos para a verdade. A luz é o conhecimento que dissipa a ignorância e comunica-nos a faculdade de ver, pois ver e rejeitar o mal já é conhecer o bem. A venda que a ignorância colocou sobre nossos olhos é arrancada pelo conhecimento. Os laços que nos prendem ao mal são desatados, por um lado pela fé do homem e pelo outro pela graça de Deus. O batismo, como um remédio soberano, cura todos os nossos pecados, sem exceção, fazendo-nos desaparecer sem deixar o menor traço. Ele chega pela graça da iluminação que é derramada sobre nós, de tal modo que já não somos mais os mesmos de antes de havê-lo recebido. Se o conhecimento nos aparece ao mesmo tempo em que a iluminação, se a luz vem sempre iluminar nosso espírito, se, de grosseiros ignorantes que seremos imediatamente, nós merecermos no instante ser chamados de discípulos, e isso é efeito da instrução que recebemos, seria difícil precisar quando isso ocorreu. A instrução que recebemos pelos sentidos dos ouvidos conduz-nos à fé. A fé nos é ensinada pelo Espírito Santo no instante em que recebemos o batismo, que a fé, com efeito, é a salvação universal do homem, e que a justiça e a bondade de Deus são comunicadas igualmente a todos os homens. O apóstolo São Paulo assegura-nos nestes termos: antes que a fé viesse, estávamos debaixo da guarda da lei, encerrados para aquela fé que havia de ser revelada. Assim, a lei foi nossa primeira pedagoga em Jesus Cristo, a fim de que a fé nos justificasse. Vinda a fé, a lei deixou de ser nossa pedagoga. Vós não sabeis que não estamos mais sob o jugo dessa lei severa que nos governava pelo medo, mas sim sob a condução do Verbo, que é o pedagogo do livre-arbítrio? O apóstolo acrescenta em seguida palavras que nos fazem ver que Deus não faz distinção de pessoas. De fato, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Não somente os verdadeiros gnósticos e aqueles que não têm senão alegria junto ao Verbo, mas todos que rejeitaram seus desejos carnais são iguais perante Deus e vivem no seu espírito. O mesmo apóstolo escreve a Lures, porque no mesmo espírito fomos batizados por todos nós, para sermos um mesmo corpo, sejamos judeus ou gentios, servos ou livres, e todos temos bebido em um mesmo espírito. Contudo, não é fora de propósito utilizar as mesmas palavras e o sentimento daqueles que desejam retorno ao bem, de que este provém da purgação dos pecados da alma, de modo que regressar ao bem e livrar-se do mal seriam a mesma coisa.
Assim que o homem vira-se para o bem, ele deve necessariamente arrepender-se do mal que fez. Ele é então levado à virtude pelo arrependimento. É assim que, tocados pelo arrependimento de nossas faltas, renunciando ao pecado e às suas consequências desastrosas, somos purificados pelo batismo e corremos até a luz eterna, como ao seu Pai. É ainda por isso que nosso Salvador dizia, transportado por uma alegria santa, graças vos dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Deus nos chama de filhos e pequenos, pois estamos mais dispostos a caminhar rumo à salvação que os sábios do mundo. Estes falsos sábios, que, orgulhosos de sua sabedoria, cegam-se a si mesmos com a fumaça do seu orgulho. Ele diz então, no sentimento de viva alegria, como se estivesse ele próprio entre essas crianças queridas. Sim, Pai, porque assim foi do vosso agrado. Por isso que aquilo que ocultou aos sábios e prudentes do século, ele o revelou às crianças. Somos, sem dúvida, filhos de Deus. Nós que, após termos nos despojado do velho homem, despido a túnica do vício e revestido a incorruptibilidade de Jesus Cristo, a fim de nos tornarmos um povo renovado e santo e conservarmos o homem puro e incorruptível, regenerados e purificados da mancha do vício, como bebês de Deus. O apóstolo São Paulo expôs essa questão em termos muito claros, quando disse na sua primeira carta aos Coríntios: Irmãos, não sejais meninos no julgar, mas sede pequeninos na malícia, e sede perfeitos no julgar. E a expressão do mesmo apóstolo na qual ele faz alusão a si mesmo. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino. Esta mensagem expressa a sua conduta sob o jugo da antiga lei, enquanto suas palavras e suas ações não eram aquelas de um homem simples, mas de um insensato. Enquanto ele perseguia os discípulos do Verbo, ele ultrajava o próprio Verbo com injúrias e blasfêmias. É preciso observar aqui que a palavra népio significa criança, pode ser tomada também no sentido de tolice ou insensatez. Depois que eu cheguei a ser homem feito, dei de mão as coisas que eram de menino. O apóstolo não fala aqui de uma idade pouco avançada, nem do tempo que a natureza fixou a vida do homem. Ele não faz alusão às ciências profundas e abstratas, as quais apenas o homem pode atingir. Ele igualmente não despreza a verdadeira infância, mas, ao contrário, anuncia um novo reino em todos os seus escritos. Ele chama de crianças aqueles que, submissos à lei, são perturbados por medos vãos, como as crianças o são pelas máscaras de teatro. Ele, ao contrário, chama-nos de homens feitos, nós, mestres da nossa vontade, obedientes ao Verbo e crentes nele, nós que, salvos por escolha voluntária, não somos afetados por medos tolos, mas por um medo sábio e regrado. O apóstolo dá testemunho dessa verdade quando diz que os judeus são herdeiros segundo o Antigo Testamento e nós segundo a promessa. Digo, pois, que pelo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo dos tutores e curadores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos meninos, servíamos debaixo dos rudimentos do mundo, mas, quando veio o cumprimento do Senhor, Deus enviou seu Filho, concebido de mulher, concebido sujeito à lei, a fim de remir aqueles que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Observai como ele chama de crianças aqueles que estão submissos ao medo e ao pecado, e como ele chama de filhos aqueles que vivem sob a fé. A fim de melhor distingui-los das crianças que estão sob o jugo da lei, diz, e assim já não és servo, mas filho, e se és filho, também és herdeiro de Deus. És herdeiro por Deus, quer dizer. Que falta então aos filhos herdeiros? Eis aqui a explicação que podemos dar a essas palavras de São Paulo, que era judeu de nascimento. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino. Mas depois que eu cheguei a ser homem feito, dei de mão as coisas que eram de menino. Mas a infância, segundo Cristo, é a perfeição. Devemos, portanto, defender aqui nossa infância contra a infância da lei. E aqui devemos ainda dar a interpretação das seguintes palavras do mesmo apóstolo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, senão como a carnais, como a pequeninos em Cristo. Leite vos dei a beber, não comida, porque ainda não podieis.
e nem agora ainda o podeis, porque ainda sois carnais. Não creio que seria preciso compreender essas palavras de uma maneira judaica, e eu oporei aqui outras palavras da Escritura. Desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los passar desta terra para outra terra boa e espaçosa, para uma terra onde correm arroios de leite e de mel. Uma dúvida extrema nasce da comparação dessas duas passagens. Se o começo da fé em Jesus Cristo é a infância caracterizada pelo leite, e se essa infância deve ser desprezada como fútil pueril, como é possível que o repouso concedido após o festim ao homem perfeito e ao verdadeiro douto seja simbolizado pelo leite, que não parece ser outra coisa senão o apoio da infância? Nós poderíamos esclarecer a dificuldade dessas duas passagens lendo a primeira da seguinte maneira: leite vos dei a beber, e adiciona após um curto intervalo, como as crianças, a fim de que a separação que eu indico na leitura leve-nos a esta interpretação. Eu vos instruí em Jesus Cristo, eu fiz correr no vosso espírito um alimento simples, natural e espiritual, tal como o leite, que é o alimento dos animais, que jorra dos seios cheios de amor. Assim, podemos entender a passagem do apóstolo da seguinte maneira: como as amas alimentam com o seu leite os recém-nascidos, assim também eu, com o verbo, que é o leite de Cristo, alimento-vos com um alimento espiritual. O leite, portanto, é o mais perfeito dos alimentos e é aquele que nos conduz à vida eterna. Por isso, a Escritura promete-nos o leite e o mel após a cessação das nossas fadigas. É com justiça que o Senhor promete igualmente o leite aos justos, a fim de provar que o Verbo é duas coisas ao mesmo tempo, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Parece que Homero adivinhou sem intenção essa natureza misteriosa do leite, quando ele chama os homens virtuosos de seres que se alimentam de leite. Galactofagoi. Podemos então tomar no mesmo sentido essas palavras do mesmo apóstolo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, senão como a carnais, como a pequeninos em Cristo. O apóstolo entende por pessoas espirituais aquelas que já creem no Espírito Santo e por pessoas carnais os catecúmenos que não foram ainda purgados dos seus antigos erros. Ele os chama de carnais porque seus pensamentos, como os dos gentios, eram ainda pensamentos da carne. Porquanto, havendo entre vós zelos e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Por isso o apóstolo diz: leite vos dei a beber, o que quer dizer: eu derramei em vós, pelas minhas instruções, conhecimentos que vos servirão de alimento para a vida eterna. O leite que ele os deu a beber é o símbolo da felicidade perfeita que os espera. Deveras os homens bebem e as crianças mamam. O meu sangue verdadeiramente é bebida. Quando o apóstolo diz que nos deu a beber do leite, não é claro que ele deseja falar dessa alegria perfeita, isto é, o conhecimento da verdade que encontramos no verbo, que é nosso leite, nosso alimento. Estas palavras que ele acrescenta, não comida porque ainda não podeis, podem significar sob a figura de um alimento mais resistente. Essa grande revelação que terá lugar na vida futura, quando veremos Deus face a face. Nós, diz o mesmo apóstolo, agora vemos a Deus como por um espelho em enigmas, mas então o veremos face a face. Prosseguindo com o mesmo assunto, ele acrescenta: e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós zelos e contendas, não seremos mais dominados pela carne, como pensaram alguns, mas tendo uma face semelhante à dos anjos, veremos a promessa face a face. Como então o cumprimento dessa promessa nos espera no fim da vida? Podem eles se gabar de saber que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais veio ao coração do homem, já que tudo o que sabem aprenderam pelo ministério dos homens em vez do ministério do Espírito Santo? Como compreenderiam esses ministérios que não foram revelados senão aqueles que foram arrebatados ao terceiro céu? Mistérios impenetráveis que são cobertos de um profundo silêncio? Mas se é a sabedoria humana que os fazem falar, se é o único motivo que podem nos dar, não poderíamos dizer que tem glórias vãs na sua ciência? Escutem a regra que prescreve a Escritura. Não se glorie o sábio do seu saber, nem se glorie o forte da sua força, e não se glorie o rico das suas riquezas. Porém, nisto
Se glorie aquele que se gloria em conhecer-me e em saber que eu sou o Senhor. Nós que somos instruídos pelo Senhor, nos gloriamos no nome de Cristo. Como então não supor que o apóstolo falou aqui do leite que damos às crianças, já que somos os pastores que governam as igrejas, à imagem do bom pastor, e que vós sois as ovelhas que nos foram confiadas? Dizendo que o Senhor é o leite do rebanho, não dizemos alegoricamente que ele é o guardião? Mas voltemos novamente nosso espírito ao verdadeiro significado dessas palavras. Leite vos dei a beber, não comida, porque ainda não podeis. Então, não significa que se trata de um tipo de alimento distinto do leite, que já é um alimento mais substancial do que os outros, pois o verbo é por vezes doce e fluido como o leite, por vezes compacto e sólido como os outros alimentos. Podemos ainda comparar o leite à predicação da palavra divina, que corre e se espalha por todos os lados, e o alimento sólido, a fé, que, auxiliada pela instrução, torna-se o fundamento inabalável de todas as nossas ações. Por esse alimento, nosso espírito transforma-se, por assim dizer, em um corpo firme e sólido. Tal é o alimento do qual o Senhor nos fala no Evangelho segundo São João, quando nos diz: comam da minha carne e bebam do meu sangue. Este alimento é a imagem evidente da fé e da promessa. Através dessa bebida e desse alimento, a igreja, semelhante a um homem formado por diversos membros, é regada e solidificada. Ela alimenta seu corpo e seu espírito, seu corpo de fé e seu espírito de esperança. Ela, como o Senhor, também é constituída de carne e sangue. A esperança é o sangue da fé, animando-a e fazendo-a viver no nosso espírito. Destituída da esperança, a vida da fé seria como aquela de um homem que perde seu sangue.